Você já ouviu falar de Lilith, a mulher esquecida da Bíblia? Descubra a história por trás desse antigo mito. Todos conhecemos a história de Adão e Eva, o primeiro casal segundo a Bíblia, porém, existe um antigo mito judaico que explica essa versão. Lilith, uma figura intrigante e misteriosa, surge como a primeira esposa de Adão. Vamos explorar essa narrativa cheia de simbolismos e significados ocultos. Lilith, a primeira esposa de Adão segundo o antigo mito judaico, foi criada da mesma forma que ele, a partir do barro diferente de Eva, que surgiu da costela de Adão. Lilith se via como igual ao seu marido e não aceitava ser submissa. Sua independência e força de vontade a colocaram em conflito com Adão, resultando em sua saída do Jardim do Éden. A narrativa de Lilith desafia as convenções tradicionais sobre o papel da mulher e levanta questões sobre poder, autonomia e liberdade na relação entre os gêneros. Lilith, após deixar o Jardim do Éden, encontrou refúgio próximo ao Mar Vermelho, onde viveu em solidão e introspecção, longe de Adão e da influência divina. Ela mergulhou em um período de autoconhecimento. A natureza selvagem e indomada de Lilith floresceu à beira do mar, onde ela se conectou com os elementos e os mistérios da noite. Sua presença era temida pelos humanos que habitavam aquela região, pois sua aura carregava uma energia ancestral e poderosa. Nesse novo lar, Lilith descobriu habilidades latentes e segredos antigos que a ligavam às forças primordiais do universo. Sua jornada solitária ao lado do Mar Vermelho foi marcada por encontros com seres míticos e visões enigmáticas que a transformaram em uma figura lendária para as gerações futuras. Após Lilith deixar o Jardim do Éden, ela se estabeleceu em uma região desértica e árida, conhecida como a Terra da Noite Eterna. Nesse local inóspito, ela construiu sua morada em uma caverna escura e misteriosa, onde passou a viver em completa solidão, longe da presença de Adão e dos anjos enviados por Deus nas noites sem lua. Ela entoava cânticos antigos e proferia palavras de poder que ressoavam pelos vales sombrios ao seu redor. Sua conexão com as forças ocultas da natureza se intensificou, tornando-a uma guardiã dos segredos ancestrais e das energias primordiais que permeiam o universo. Os seres noturnos que habitavam aquela região temiam Lilith e respeitavam sua presença enigmática, reconhecendo nela uma força sobrenatural que transcendia os limites do mundo humano. Enquanto Adão vivia no Jardim do Éden ao lado de Eva, Lilith se tornava cada vez mais ligada às sombras e aos mistérios da noite eterna. Na mitologia babilônica, Lilith era conhecida como Lilitu, uma deusa noturna associada à fertilidade e à sexualidade. Sua presença era temida e reverenciada pelos povos antigos que acreditavam em seus poderes mágicos e influência sobre os ciclos da natureza. Lilitu era retratada como uma figura sedutora e enigmática, capaz de conceder bênçãos ou causar infortúnios aos mortais que cruzassem seu caminho nas noites de lua cheia. Ela era invocada em rituais secretos, realizados por sacerdotisas dedicadas ao culto da deusa da noite. Sua conexão com os mistérios da lua e sua capacidade de se transformar em diferentes formas a tornavam uma divindade temida e respeitada. Os mitos babilônicos descreviam Lilith como uma guardiã dos segredos ocultos do universo e uma mensageira entre os reinos dos deuses e dos humanos. Sua dualidade entre a luz e as trevas simbolizava o equilíbrio entre as forças opostas da vida, inspirando tanto temor quanto admiração naqueles que veneravam sua figura sagrada. Segundo os mitos medievais, Lilith nutria um profundo sentimento de inveja em relação à vida feliz que Adão e Eva levavam no paraíso. Sua rebeldia e insatisfação a consumiam, levando-a a planejar uma vingança contra o casal primordial. Dizem que, sob a luz pálida da lua cheia, Lilith invocou forças sombrias e entidades demoníacas para auxiliá-la em seu intento. Com sua aura carregada de ressentimento e desejo de retaliação, ela tramou um ardiloso plano para enganar Eva e induzi-la a provar do fruto proibido. A astúcia de Lilith era tão grande
que Eva não percebeu as verdadeiras intenções por trás das palavras sedutoras da primeira mulher. Assim, Adão e Eva caíram na armadilha urdida por Lilith, desencadeando assim a expulsão do paraíso. A história de Lilith como arquiteta da queda humana revela sua natureza complexa e ambígua, misturando elementos de inveja, vingança e poder. O mito de Lilith ressoa com as lutas das mulheres por igualdade, autonomia e reconhecimento ao longo dos séculos. Por ser uma figura que desafia as normas patriarcais e questiona as estruturas de poder estabelecidas, Lilith é frequentemente associada ao movimento feminista como uma precursora da luta por direitos iguais. Sua história inspira mulheres a reivindicarem seu espaço, a defenderem suas vozes e a desafiarem as injustiças baseadas em gênero. A figura de Lilith representa a força, a coragem e a determinação das mulheres que se recusam a ser silenciadas ou oprimidas, mostrando que é possível resistir e transformar as narrativas que tentam limitar o potencial feminino. A figura de Lilith, ao longo dos séculos, tem sido interpretada de diversas maneiras por diferentes culturas e tradições. Sua presença na mitologia babilônica, suméria e síria reflete a complexidade e a riqueza simbólica atribuída a essa figura enigmática. Nas antigas civilizações do Oriente Médio, Lilith era vista como uma deusa poderosa e ambivalente, capaz de conceder bênçãos ou infligir maldições aos mortais. Sua conexão com a lua e com as forças da natureza a tornava uma entidade venerada e temida pelos povos da região. Além disso, os mitos sobre Lilith se espalharam para além das fronteiras do Oriente Médio, influenciando tradições e crenças em diversas partes do mundo. Na Idade Média, Lilith foi associada à feitiçaria e à magia negra, sendo retratada como uma bruxa malévola que seduzia os homens e causava desordem. No entanto, para alguns grupos esotéricos e ocultistas, Lilith era reverenciada como uma deusa da sabedoria e da autonomia feminina, representando o poder feminino primordial que transcende as limitações impostas pela sociedade patriarcal. A figura de Lilith continua a despertar fascínio e debate nos dias atuais, sendo reinterpretada à luz das questões contemporâneas sobre gênero, sexualidade e poder. Sua história complexa e multifacetada ressoa com as lutas das mulheres por igualdade e reconhecimento em um mundo ainda permeado por desigualdades de gênero. Na cultura judaico-cristã, a figura de Lilith é frequentemente interpretada como um símbolo de rebeldia e desafio às normas estabelecidas. Sua recusa em se submeter à autoridade masculina e sua busca por autonomia são vistos como uma afronta ao patriarcado tradicional. Lilith personifica a figura da mulher forte e independente, que não aceita ser relegada a um papel secundário ou submissivo. Sua presença desafia as concepções tradicionais de feminilidade e maternidade, questionando os padrões impostos pela sociedade em relação ao papel da mulher na família e na comunidade. Ao se recusar a ser dominada por Adão e pelos anjos enviados por Deus, Lilith se torna um símbolo de resistência e empoderamento para aquelas que buscam se libertar das amarras do sexismo e da opressão de gênero. Sua história nos convida a refletir sobre as complexidades das relações entre homens e mulheres, bem como sobre as estruturas de poder que moldam nossas percepções sobre o feminino e o masculino na sociedade. A figura de Lilith, envolta em mistério e controvérsia, continua a inspirar debates e reflexões nos dias atuais. Sua ausência na narrativa oficial da Bíblia e sua presença marcante em mitologias antigas despertam o interesse de estudiosos, artistas e curiosos ao redor do mundo. A dualidade de Lilith como uma mulher independente e rebelde, ao mesmo tempo que é retratada como um demônio sedutor e vingativo, reflete as contradições e complexidades da condição feminina ao longo da história, seja como um símbolo de resistência contra a opressão patriarcal ou como uma personificação do medo ancestral da feminilidade poderosa.
Lilith permanece como uma figura enigmática que desafia as normas sociais e os estereótipos de gênero. Sua história ressoa com as lutas das mulheres por autonomia, igualdade e liberdade em uma sociedade que ainda enfrenta desafios relacionados à discriminação de gênero. Ao explorar o mito de Lilith, somos convidados a questionar nossas próprias crenças sobre o papel das mulheres na sociedade e a reconhecer a importância de ampliar as vozes femininas na construção de um mundo mais inclusivo e justo. Gostou de conhecer mais sobre Lilith? Deixe nos comentários sua opinião e se inscreva para mais vídeos como esse. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre histórias bíblicas e mitologia.